Bom, muito bem. Estamos gravando aqui. Excelente. Primeiro, me apresentar. Eu me chamo Wilson Moreira, sou professor de inglês desde 1998. Aí tem alguns anos já. Essa é a minha primeira videoaula. Eu tenho ensaiado faz tempo. Estou sem script, só tenho meus lembretes aqui. Mas é uma aula importante, porque aqui eu vou falar o que existe, o que você pode esperar aprender no idioma. Não pense que são muitas coisas. No máximo, 3 coisas: cumprimentos, afirmações e questionamentos. Pode anotar aí. Você vai pegar um idioma que talvez tenha só essas duas aqui, ó. Afirmações e cumprimentos. Como o caso do idioma Telugu, um idioma da Índia. Então ali eles não cumprimentam, nem falam obrigado. Segundo um amigo meu indiano, que é dessa região, explica que é devido ao domínio inglês. Então para eles essas formalidades não têm importância, uma vez que eles ouviam os ingleses cumprimentar, falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, de nada, e judiavam deles, segundo essa explicação desse meu amigo indiano. Achei curioso. Mas vamos pensar bem. Acredita que tem alguma coisa além disso? Se não gritar, cantar, mas no ato de comunicação, claro, a gente se comunica até sem palavras, mas assim, usando a fala, a gente tem que aprender a afirmar. E aqui quando eu falo afirmar, são as frases negativas também. Você dizer, eu não vou fazer isso, eu não faço isso, eu não quero isso. E as perguntas também. Quando eu falo de perguntas, há perguntas negativas. Por que você não veio? Por que não? Então há perguntas que contêm a palavra não. Então, uma vez que nós sabemos que qualquer idioma do mundo nós temos essas 3 coisas no máximo para aprender, o nosso foco aqui é o inglês. Então, como aprender um idioma? No caso, o inglês. Nós temos que aprender 2 coisas básicas dentro desse idioma: a montar as sentenças, as falas, as frases, falar aquilo que nós queremos falar, isso através do conhecimento da estrutura. A gente mostra que conhece a estrutura quando a gente consegue colocar em ordem as palavras. E essas palavras da estrutura, ela é dividida em 3 grupos. Apenas 3 grupos. Nós temos aí nessa estrutura, por exemplo, um grupo de palavras que indicam ações, movimentos. Então são 2 tipos de palavras que se complementam. Isso faz parte de um grupo. E eu vou falar aqui que grupo é esse. Ele é composto pelo verbo e pelo advérbio. E aqui eu falo porque essa é uma aula. Isso daqui não é uma aula de poucos minutos. É uma aula à vontade. Não vou passar de meia hora, mas eu vou falar. Então eu vou falar esses nomes por quê? Porque durante as minhas aulas, os meus alunos, eles vão receber o treinamento. E eu vou poupá-los dessas aulas. Essas aulas eu vou apontar para assistir. Essa é a primeira, para qualquer pessoa que esteja interessado e continuar assistindo, os próprios alunos vão entender a sequência rapidamente. Então já vimos aqui que não é muita coisa que se tem para aprender. Falamos de uma estrutura, um grupo
formado por verbo e advérbio. O outro grupo de palavras que tem em qualquer idioma é um grupo comandado pelo substantivo, que carrega com ele numeral, adjetivo, pronome e artigo. Então até aqui nós falamos de 7 palavras, nós temos um total de 10. Então, duas, verbo, aliás, falamos de 7 palavras. Verbo, advérbio, um grupo com 2 palavras. Advérbio é aquilo que altera a informação do verbo. Se eu falar eu trabalho, é uma coisa. Eu trabalho hoje, alterei a informação do verbo. Eu não trabalho hoje, alterei mais uma vez. O não e o hoje são advérbios, porque adicionaram informação ao verbo. Aí o segundo grupo, do substantivo, o substantivo que é o carro-chefe, que faz nascer praticamente essas outras palavras. O numeral, por exemplo, você quando fala, eu tenho 3 carros. Então se você tem 3 carros ou 3 casas, você está utilizando um número para relacionar aquele nome que é casa, aquele objeto, aquela coisa. A matemática você faz, por quê? Por causa dos nomes. Você calcula as grandezas são nomes. Então tudo que você utiliza de número é em relação a algo, alguma coisa, alguém. O artigo, quando você fala assim, o vizinho, a casa, o emprego, um emprego, é uma forma que a gente tem no nosso idioma e no inglês, e em outros idiomas também, de dizer que aquilo que você está falando você conhece ou não conhece. Você determina pela escolha de palavras. Então isso é natural. Não vou me aprofundar nesses detalhes só depois. Então, só dizer que quem vai acompanhar o nome é pronome, adjetivo, numeral e artigo. Pronto. Essas 4, então aqui tem 5 palavras. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o tempo nos vídeos para poder adiantar, para falar o que tem em cada trecho. Mas é importante o que eu estou falando, para você não ficar um século para aprender um idioma, né? O terceiro grupo é um grupo que o nome deles compõe uma rima: preposição, conjunção e interjeição. Praticamente interjeição são aquelas exclamações como palavrões que a gente fala. Quando tropeça fala ai, no inglês fala ou fala out. Essas são as interjeições. Temos as preposições, que são palavras que ligam palavras. Por exemplo, doce de leite. Esse D aí só é para ligar a palavra doce com a palavra leite. Poderia ser existir sem o idioma vir sem isso? Sim, poderia. Tanto que no inglês você consegue fazer isso. Então são palavras essenciais. Linguagem de sinais. Pergunta para um surdo se ele tem preposição, se ele fica usando preposição assim. Até onde eu sei não tem. Eu posso estar enganado e também não vou fazer essa investigação. Mas se algum surdo puder trazer essa informação, seria importante. Bom, e
a outro grupo, eu estava já pensando qual que era a outra palavra, que é a conjunção. A conjunção são palavras que ligam ideias. Exemplo, a palavra e a palavra mas. Quer ver como que a palavra mas ela liga ideia? Alguém começa a falar para você: você é uma pessoa inteligente, uma pessoa boa, gosto muito de você, mas o que acontece nessa hora? A partir desse mas, você sabe que é o que realmente a pessoa quer falar. É o que vai contar daqui para frente. E já cancelou todas as outras, né? Lá não valeu nada, né? Isso prova muito que esse mas ele pertence a uma outra ideia. Do mas para frente é outra ideia. Então tá ligando uma outra ideia. Então é isso. São esses três grupos que você então faz isso. Pode anotar, ó, na estrutura que é dividida nesses três grupos, que dá um total de 10 tipos de palavras, você apenas aprende a colocá-las em ordem. Acabou. Como assim acabou? Não tem mais nada. Aprender na parte estrutural. Então isso significa que você vai pegar e se tornar um estudante de gramática? Não, porque você não se tornou um estudante de gramática para aprender a falar português. Primeiramente, ou qualquer outro idioma. Que quem nasceu aprendendo um ou mais idiomas, por exemplo. Mas para quem está ouvindo aqui, está ouvindo na língua portuguesa, você simplesmente foi solto ali, foi assimilando, foi falando errado, foi falando até onde a língua dava, que é assim que diz o termo, onde não conseguia foi com o passar do tempo, alguns precisaram até mesmo de passar pela fono, por conta de ter que treinar melhor a língua. É isso. Então, essa parte, ela se encerra no sentido de ver o que é a estrutura. Então, não é muita coisa. Aí o passo principal é esse aqui, ó. Pronúncia. A pronúncia já é um caso que é o seguinte. Nós temos 9 passos. Eu estou falando da pronúncia da língua inglesa. São 9 passos que eu determinei no estudo completo de pronúncia para facilitar a assimilação. Vou mostrar que, na verdade, 2 desses passos você não precisa de tanta atenção assim, só precisa entender. E um deles eu já vou falar agora. Então não serão mais 9, né? A gente vai diminuir isso. Por quê? Porque o primeiro passo é conceitual. E por que o primeiro passo é conceitual? Porque é importante você saber qual é o ritmo que você vai utilizar quando você aprende um idioma. Para quem está querendo aprender inglês, alemão, russo, holandês, hebraico, árabe, nós temos aqui o stress timing, tá? O stress timing, que é um ritmo que vai exigir cortes, muitos cortes, e normalmente acontece em encontros consonantais. Você tem tudo escrito, por exemplo, se você vai pegar algo para ler em voz alta, está escrito ali, mas você vai fazer. Em certos pontos, os cortes é onde você vai começar a entender melhor. E vai ser melhor entendido. Se você falar e não cortar nada do que você está lendo aqui, falar todas as palavras certinhas, você vai compreender.
O problema vai ser o contrário. Se você não tem esse conhecimento antecipado, você se perde porque o seu idioma, língua portuguesa, é stress timing. Desculpa, é syllable timing. É uma temporização por sílaba. Então tudo que está ali escrito você quer falar. Quando você pega uma leitura de inglês, você quer falar tudo. Por quê? Você está no ritmo syllable timing. Para isso, você precisa de treinamento. Precisa de fazer treinamentos que envolvam um novo condicionamento para esse idioma. Tá? E o último passo de pronúncia é automático. É o sentence stress. Aqui é onde você já está falando os altos e baixos, está aplicando a entonação certa, a entonação decrescente, a entonação crescente. Principalmente você vai ver em algumas situações que você tem uma entonação mais crescente, quando você está itemizando, quando você está fazendo perguntas que são mais fechadas, aquelas perguntas que normalmente tem um sim ou não, mas ele vai acontecer automático. Por quê? Porque ao cortar e ao entender certos conceitos, como palavras que merecem uma pronúncia com um volume de voz um pouco mais acentuado, e palavras que não merecem esse volume de voz e às vezes não merecem nem aparecer, segundo o formato desse idioma, o inglês. Então quando você junta essas coisas na sua fala, automaticamente você está dentro do ritmo. Então, eu afirmar que são 9 passos, são, porque o nono é o sentence stress, é material de estudo, mas a aplicação dele, de verdade mesmo, só acontece com o cumprimento de silent letters, stop consonants, ed endings, terminações em ed, os blends, quando você faz a conexão de consoante com vogal, padrões de pronúncia, palavras importantes sem importância e entonação, tanto crescente quanto decrescente, que é a menor parte. A principal é a parte que envolve os cortes. Então vamos ver aqui na minha cola. A minha cola encerrou para essa aula. Falei demais? Eu vou falar o que for suficiente para você não ficar muito tempo da sua vida fazendo aula de inglês. Mas o que é mais importante é que nas outras eu vou fazer explicações tanto para quem é meu aluno, como para quem simplesmente apareceu para uma explicação acadêmica. Então, você está usando isso por isso. Mas resumindo o que a gente viu aqui, no conceito de aprender um idioma, nós temos aqui afirmações, cumprimentos que todo mundo já sabe, muitos de nós já sabemos afirmar e perguntar, não tem nada além disso. Em vista disso que nós vimos, vale a pena da gente complementar as informações que nós temos e arriscar um pouco mais. Não ficar com medo de falar. Afinal de contas, não só ninguém nasceu sabendo, mas há um fator muito mais emocional envolvido no aprendizado de idiomas do que o próprio conhecimento do idioma em si. Porque como vocês viram aqui, ó, são apenas cumprimentos, afirmações e questionamentos. Eu tenho absoluta certeza que eu vou conseguir passar essas informações de forma natural. Eu não tenho nenhum script aqui na minha mão. Não vou ficar fazendo edição de vídeo e ficar me matando por horas. Eu vou fazer os vídeos rústicos. Vou gravar e vou lançar. Vou gravar e vou lançar. Do jeito que sair, saiu. Você vai sentir que o que eu estou falando é o mais puro conhecimento. De quem não tem dúvida do que está falando e de quem tem conhecimento que possa, inclusive dar todas as referências.
das minhas afirmações. Ok? E ainda não é hora de fazer uma demonstration. If I speak English or not, so it's not the most important thing for this moment. O que é mais importante é você saber que vai ter muito aprendizado aqui, se quiser. Não vai ser a aulinha aí de 5 minutos não, porque a cabeça está com preguiça. Sinto muito, mas eu vou fazer uma aula normal para quem quiser. E vai ficar registrado aí. E vai ter fim. Tá? Não vou fazer aulas for forever não. Tá? Não tem fim, não. Isso vai ter fim. São aulas pontuais. O máximo que eu posso fazer é uma aula em referência a uma anterior. Daqui, ó, não vai ser para sempre não. Daqui é mais para isso. Só se futuramente eu fizer o lançamento de algum curso, mas ser muito específico. Ó, esse curso é para isso, com essa função. Mas falar mesmo é na interação, tá? Não vai falando inglês assim fácil, sem ter uma interação, alguém para conversar, um professor, uma escola. Tá? Não pense que a escola não funciona não, a escola também ajuda, tá? Entendemos isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.